Em meio à ofensiva no Líbano, Benjamin Netanyahu prometeu derrubar o regime do Irã. O primeiro-ministro de Israel afirmou que as forças do país podem cair, abro aspas, muito mais cedo do que as pessoas pensam, fecho aspas. Por isso, nós convidamos então um analista político, o Vitor Miciato, para a gente saber o que esperar depois dessa fala de Netanyahu, a quem agradeço muito também a participação. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a participação novamente aqui com vocês. Nós temos várias frentes de combate hoje nessa guerra no Oriente Médio, aquela com a qual a guerra nesse episódio mais recente iniciou, que é o Hamas na faixa de Gaza. Temos também agora essa frente que está mais consolidada ou se consolidando no Líbano contra o Hezbollah. A guerra também contra os rebeldes lá do Iêmen, os Houthis. Até então, não há nenhuma frente de batalha direta com o Irã, embora o Irã, o governo do Irã, financie esses grupos terroristas, esses grupos extremistas. O que a gente pode esperar depois dessa ameaça de Netanyahu, levando-se em consideração, professor, que o próprio Irã já disse que se Israel avançar contra o país, pode usar armas nucleares? Nós estamos vivenciando, nesse momento no Oriente Médio, um novo tipo de guerra iniciado por Israel, que está muito à frente das propostas de guerra, principalmente lideradas pelo Irã e pelos seus grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, grupos terroristas também, como você bem colocou, no Iêmen. Então, para além dessa retórica do Irã, que diz que é possível uma guerra total, que essas ameaças e esses ataques de Israel terão troco, na verdade a gente pode perceber que Israel está à frente dessas ameaças, está à frente dessa retórica pelos ataques recentes que vem fazendo, principalmente com aqueles ataques com os BIPs no Líbano e agora também, como aconteceu no Irã, como aconteceu agora no Líbano, atingindo as principais lideranças desses grupos, que a gente imagina e que realmente tem a maior proteção, a maior defesa nesses lugares. Então, Israel atacando localmente esses países, atacando localmente essas lideranças, vem desmobilizando por completo todas essas organizações. Então, para além dessa retórica que o Irã vem colocando, Israel vem avançando no que diz respeito ao enfraquecimento, ao esfacelamento desses grupos terroristas, principalmente localizados ao seu redor. Uma guerra entre Israel e Irã é um pouco menos provável, embora cada vez mais possível, por conta da diferença de fronteiras que existem entre eles, né? Lembrando que nessa região, por exemplo, possui o Iraque, que para as dimensões daquela região é um país grande. Então, pensar num ataque terrestre, numa guerra total envolvendo os dois países, é um pouco menos provável. Portanto, a gente imagina que Israel vem se preparando cada vez mais com ofensivas que desmobilizem a capacidade de uma guerra total. E pensando e respondendo por fim a sua questão de uma possível guerra nuclear, aí eu acredito que é algo muito mais retórico do que necessariamente efetivo, porque uma escalada militar, Israel com apoio dos Estados Unidos, é improvável que qualquer país queira atacar Israel com uma bomba nuclear. Agora, professor, o senhor acha que a tendência maior é de que o Irã continue acompanhando à distância e sem reagir de nenhuma maneira à destruição desses braços, primeiro na faixa de Gaza, agora no Líbano? Em algum momento, há alguma perspectiva de resposta pelo Irã, mesmo que não a partir do Irã, de algum outro desses braços? Ela já houve há semanas atrás, quando o Irã efetivou um ataque de drones e mísseis contra Israel. Praticamente todos eles não causaram nenhum impacto por conta da defesa de Israel. Então, o que é possível perceber é que existe uma retórica do Irã de ataque, de promessa de resposta, de uma guerra total, mas, por outro lado, o que a gente vê é um completo desalinhamento dessas estratégias. Quando se diz que vai ter uma guerra total em determinada semana, aquilo não acontece. Por quê? Porque as suas lideranças, repito, estão sendo atacadas. E essa desmobilização que Israel vem causando, vem trazendo severos danos militares para essas forças. Por quê? Porque quando a gente imagina, está havendo uma mudança revolucionária na trajetória da guerra. E a gente tem que perceber isso. Quando a gente imagina que uma guerra se dá com tanques, com aviões, com soldados, a gente ainda está no século XX.
E o que Israel provou nessas últimas semanas? Olha, uma guerra é possível usando o seu celular. De repente a gente está aqui conversando e algo explode no nosso rosto e acaba nos ferindo ou nos matando, nos ferindo gravemente. Então, de uma certa forma, quando há essa retórica de uma guerra total, a gente percebe que por trás disso há uma desmobilização das próprias tropas. Como assim nós vamos enviar tropas para Israel, sendo que é possível que com inteligência essas tropas nem passem do Iraque para invadir Israel, de acordo também com uma seguinte questão: caso o Irã tenha essa mobilização, com certeza os Estados Unidos entrarão com a sua marinha e com a sua aeronáutica para impedir que o Irã avance sobre Israel. Vitor, o nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que tem uma pergunta para o senhor também. Vitor, bom dia, prazer falar com você aqui no Jornal da Manhã. A gente falava um ano atrás, quando Israel começou a operação na faixa de Gaza, que a guerra servia até para prolongar o governo de Benjamin Netanyahu, que estava bastante pressionado, e que depois daquela operação, muito provavelmente o governo dele acabaria caindo. Você acredita que esse ataque agora, essa entrada no Líbano, dá uma nova sobrevida ao governo de Netanyahu? Acredito que sim. Isso vai depender muito também das eleições americanas. Por que eu acredito que sim? Porque é uma tentativa de desmobilização total, de destruição total dessas organizações terroristas, levando em consideração a morte inédita de suas lideranças, algo que não tinha acontecido nos últimos conflitos do início do século XXI. Então, é uma aposta extremamente arriscada, as pressões internacionais estão acontecendo. No entanto, eu vejo que Benjamin Netanyahu parte do seguinte pressuposto: se o Egito, a Jordânia e outros países, na década de 70, pararam de entrar em conflito com Israel depois de um grande avanço de uma logística de guerra de Israel, por que não agora também destruir essas organizações terroristas para voltar a pensar de novo naqueles acordos de Abraão que estavam sendo estabelecidos antes dessa ofensiva do Hamas no ano passado, que inclusive aconteceu para frear um possível acordo entre Israel e a Arábia Saudita. Porque, na verdade, há a intenção de diversos povos árabes e também de Israel de estabelecer uma paz que eu digo assim, um fim dos conflitos naquela região, para que aquela região possa se desenvolver para além do petróleo no século XXI, o que é fundamental. Então, de uma certa forma, esses grupos terroristas formados nos anos 80, eu imagino que Netanyahu pense o seguinte: olha, para evitar que isso aconteça, para evitar que esses conflitos continuem acontecendo, nós temos que ir até o fim na destruição total do Hamas, do Hezbollah e do enfraquecimento do Irã enquanto esse regime de ayatollahs. Nós agradecemos ao analista político, professor Vitor Miciato, pela entrevista ao Jornal da Manhã. Professor, muito obrigado e bom dia ao senhor. Eu que agradeço, um grande abraço.